Olá, bom dia! Começa agora mais um 3 em Pauta, nesta manhã de segunda-feira, dia 19 de abril, dia do índio, dia aniversário do nosso rei Roberto Carlos, e também não podia deixar de falar que também é aniversário dele, até vim com a máscara dele, assim, mas eu vou tirar, porque eu e o convidado estamos mantendo a distância. Hoje é aniversário também do cantor Luiz Miguel, então parabéns ao Luiz Miguel, parabéns ao nosso rei Roberto Carlos, e hoje, dia do índio também, não podemos nunca esquecê-los. Hoje nós vamos falar sobre a mulher, a saúde feminina. Será que aqueles assuntos que as mulheres às vezes não têm muita... tem um pouquinho de vergonha ainda de falar com o seu ginecologista, mas hoje a gente vai estar falando sobre isso aqui com o meu convidado, doutor Guilherme Caran, que é ginecologista, professor universitário. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. E lembrando que o 3 em Pauta tem o oferecimento do Laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa. Laboratório Célula Mater, que fica ali, a matriz, na Avenida Bernardino de Campos, número 50, bem em frente à Beneficência Portuguesa, e do outro lado da avenida, agora também o Célula Mater Kids, voltado para as crianças de 0 a 12 anos. Mas antes de eu chamar os meus parceiros, vamos ao recadinho da Célula Mater. Laboratório Célula Mater Viva, uma unidade com atendimento especial para a idade da experiência. Estamos na Rua Amazonas, 137, em Santos. Agende seu horário através do telefone 3225-2586. Célula Mater, presente no momento que você mais precisa. Aê! Vamos, recadinho do Célula Mater. Vamos aos nossos parceiros. Ted Anderson, bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Anderson. Bom dia ao doutor Guilherme Caran. Um abraço a todos que nos acompanham aí. Muita informação, entrevista, análise. Mais um dia de 3 em Pauta. Mais uma semana começando, né, Anderson? Bom dia. É isso aí, Ted. Bom dia a você, bom dia a Cris, bom dia ao doutor Guilherme, a todos que acompanham. Mais um 3 em Pauta. Semana começando, vários assuntos aí a serem discutidos, debatidos. Saúde da mulher é sempre importante, né? A conversa, a série de dúvidas, a série de questões a serem abordadas. Mas antes, vamos de notícia, né, Ted? Vamos de notícias, né? E começando pelo prefeito Rogério Santos, que na sua live tradicional de domingo, aí, herdada do prefeito anterior, Paulo Alexandre Barbosa, ele divulgou que os horários aí do comércio, né, bares, restaurantes, academias e salões de beleza, podem ser ampliados na próxima sexta-feira, né? Ele disse que se as pessoas mantiverem a conscientização, na sexta-feira pode haver um anúncio do aumento de tempo, do toque de recolher até as 22 horas, né? A ideia é que gradualmente tudo vá sendo aberto, né? E vale lembrar que pelas atuais regras, né, nenhuma atividade comercial pode funcionar após as 20 horas, somente por delivery, drive-thru ou take-away, né, que é o retirado do balcão, justamente em função desse toque de recolher, Anderson. É verdade, eu conversei no final de semana aí com os representantes do Sindicato dos Hotéis, dos Bares e Restaurantes, Sindicato do Comércio, e eles estão otimistas aí, estão esperançosos com essa volta das atividades, tanto do comércio como de bares e restaurantes, mas ficam com aquela preocupação de repente, ter que regredir, né? Aquela preocupação de um retrocesso que seria mortal para eles, né? Por conta desse abre e fecha, aí muitos já fecharam definitivamente, mas fica a expectativa aí do comércio, dos bares aí. Ontem já teve a volta das atividades, né? Ontem começou a vigorar o decreto publicado no último sábado pelo prefeito Rogério Santos. Então, o comércio aí vive uma expectativa, uma luz do fim do túnel, né? Essa foi a expressão usada tanto pelo Heitor Gonzalez, presidente do Sinrores, como pelo Omar Assad, presidente do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. Certo? E uma outra notícia, essa um tanto quanto triste, aí, foi o falecimento do Marco Sérgio Duarte, o Marquito, né, que ele foi presidente dos sindicatos urbanitários de Santos e região, justamente em razão da Covid, né? Ele tinha 65 anos, ele estava internado aí, não resistiu a essas complicações. Vale lembrar que essa presidência do sindicato, o Marquito exerceu entre 2001 e 2015. Ele também foi presidente do PCdoB, né, o Partido Comunista do Brasil, aqui em Santos, e o Marquito deixa esposa, filhos e netos aí. Também ele foi dirigente estadual do partido, né, e foi candidato a vereador em Santos em diversas oportunidades. Infelizmente, mais uma perda ocasionada aí pelo Covid e suas complicações, né? Não, com certeza. Fica aí os sentimentos, a família, nossos
votos de pesar, né, por conta da morte de uma figura importante aí. Ele foi presidente do PCdoB daqui de Santos também, foi coordenador de campanha do Thiago Andrade ano passado, candidato a prefeito, que até postou um texto emocionado, assim, lembrando do amigo, né, do Marquito. Enfim, fica aí mais uma vítima, mais um relato de mais uma vítima da Covid-19, né. Bom, o fato é que São Paulo é o estado com mais vacinas aplicadas contra a Covid-19, né, esse levantamento foi feito pelo consórcio de veículos de imprensa, aqueles que anunciam todos os dias os números para poder compensar a falta de números do governo federal. Então, segundo esse consórcio, 88,42% das doses aplicadas em relação ao número de vacinas recebidas pelo Estado dentro do Plano Nacional de Imunização, ou seja, do montante que foi recebido por São Paulo, 88,42% foi efetivamente aplicado em termos de vacinação, né? Lembrando que a campanha continua essa semana, né? Variadas idades, as cidades aí com seus calendários próprios, sugiro entrar nos principais portais aí para acompanhar em que pé está a vacinação na sua cidade. Tete Sartori. E para fechar esse giro, a gente, já que o assunto é vacina, né? São Paulo aí recebeu matéria-prima para produzir mais 5 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan. Várias autoridades, dentre elas o governador João Dória, o secretário de Saúde do Estado e o presidente do Instituto Butantan, o Dimas Covas, eles acompanharam essa chegada desse lote de mais de 3 mil litros desse insumo farmacêutico ativo, que é o IFA, que isso, como eu acabei de dizer o número, são suficientes para a produção local de 5 milhões de doses da vacina do Butantan contra a Covid-19. Essa carga desembarcou hoje no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Foi por volta de 6 da manhã. Né? Esses insumos vieram de Pequim, né, na China, e com isso, segundo o governador João Dória, vai chegar a 46,4 milhões de doses da vacina. Sempre toda notícia, a gente sempre fala aqui, sempre toda notícia que envolve vacina, aplicação de vacina, chegada de insumos, sempre é uma notícia de esperança. Né? E é nisso que o Giro de Notícias encerra, com muita esperança que o pessoal continue sendo, que as pessoas continuem sendo vacinadas e que acreditem na vacina. Isso é mais importante até. Cris Carvalho. Tá certo, esperança sempre, todos os dias, né? Obrigada, Ted Anderson. E agora vamos começar, então, nosso bate-papo sobre a saúde da mulher. Cerca de 8 milhões de mulheres no Brasil têm endometriose. E boa parte delas não sabem, doutor Guilherme, é isso mesmo? Exatamente, Cris. Essa é uma das doenças mais problemáticas pelo fato de ter um diagnóstico muito difícil e até a confirmação desse diagnóstico, do ponto de vista técnico, necessita de uma cirurgia, através da videolaparoscopia e a sua biópsia, para efetivamente confirmar a cirurgia. Então, em todo o processo, desde o início dos sintomas até o diagnóstico, os estudos mostram cerca de 7 a 10 anos de demora para concluir efetivamente e mostrar a essa mulher o problema que ela tem. Então, nós estamos nessa batalha para esclarecimento, levar informação, para a gente reduzir esse tempo de procura, de sofrimento que as mulheres têm por causa dessa doença. Por que demora tanto esse diagnóstico, doutor? Olha, a resposta que nós temos para isso, a gente tem que dividir em duas partes. Primeiro, sobre a própria doença. É uma doença ainda enigmática, é a doença hoje mais estudada em ginecologia, já há quase 2 décadas, então tem muitas lacunas que necessitam de respostas que a ciência ainda não trouxe. Então é uma doença que ela pode manifestar por muito tempo na pelve da mulher, no abdômen da mulher, sem sintomas, e aí quando ela vai realizar o exame, ela descobre que tem essas alterações. Ela pode cursar com sintomas inespecíficos, que podem ser outras doenças, às vezes ela até é diagnosticada com essas outras doenças durante algum tempo, até descobrir efetivamente a endometriose. E tem a questão relacionada a alguns costumes, tabus, que são relativos à sexualidade feminina, à menstruação, a alguns preconceitos, alguns machismos da sociedade que envolve um pouco esse tema da dor na menstruação, da própria fertilidade da mulher. Então, a gente tem que, levando informação, tentar diminuir todas essas incertezas ao longo do diagnóstico. Quais são os sintomas da endometriose para que a mulher fique em alerta?
A gente tem como os principais sintomas a dor, né? E a principal dor é a dor menstrual, mas a gente pode ter dor na relação, a gente pode ter dor à evacuação, principalmente próximo ao período menstrual, dor às vezes ao fazer xixi, ao hábito urinário, e a infertilidade. Então, dor e infertilidade são os sintomas mais importantes da endometriose. Quando o senhor fala em dor, eu já vou passar para os meus colegas, mas assim, quando o senhor fala em dor, existe uma diferença da cólica menstrual? A cólica menstrual é aquela cólica que só a mulher entende, não adianta, é uma cólica, mas é diferente da cólica, essa dor? Essa pergunta é muito importante porque é através dela que a gente consegue, às vezes, diferenciar e suspeitar da endometriose. Então, toda mulher sabe o que é uma cólica menstrual, já percebeu de alguma forma, mesmo que em pequena intensidade, uma cólica durante seu período menstrual. Mas o que vai levar a gente a descobrir ou desconfiar inicialmente de uma endometriose é a intensidade dessa dor. Então, assim, nós costumamos aplicar uma escala visual analógica ou numérica de dor, né, de 0 a 10, e a partir do momento que essa escala começa a sair de 5, 6, né, de 0 a 10, imaginando 0 a ausência de dor e 10 a dor mais insuportável que se possa sentir, a gente começa a desconfiar. Mas não só isso, a gente também tem que ver que aquela dor que é de caráter progressivo, ou seja, a mulher tinha uma dor menstrual, mas ela começa mês a mês ser um pouquinho mais forte, mais forte, mais forte ao passar dos meses, também é um sinal que você deve suspeitar da endometriose. Ted Anderson. Eu queria perguntar para o doutor Guilherme, aliás, quando a gente elaborava a pauta, a Cris, o Anderson e eu, né, a Cris trouxe a baila o seu nome, trouxe o assunto, e ela falou também de um termo, de um problema que eu realmente não tinha ouvido falar nem por nome, que é a adenomiose. Eu queria saber qual a diferença, há alguma diferença entre, imagino que sim, né, entre a endometriose e a adenomiose? Qual seria essa diferença? O que caracteriza cada problema desse, doutor Guilherme? Pois é, Ted, essa não é uma dúvida só sua. Tem estudos que mostram que mais de 50% das mulheres nunca ouviram falar de endometriose, adenomiose, né? E é uma das doenças mais importantes da mulher contemporânea. É a doença benigna, sem sombra de dúvida, mais importante. E, na verdade, quando a gente fala de adenomiose, nós estamos falando de uma espécie de uma variante da endometriose. Ou seja, a adenomiose é a endometriose que afeta o útero da mulher. E ela ganha esse nome especial, essa categoria de doença, porque ela tem algumas características específicas, seja na sua fisiopatologia, seja nos seus sintomas. Então, eu diria para você que a adenomiose, além de trazer a dor e também a infertilidade, que é comum da endometriose, ela também faz com que a mulher apresente sangramento anormal, ou seja, sangramento irregular, sangramento com fluxo aumentado, o que agrava mais ainda o quadro das mulheres. Anderson. Eu queria perguntar para o doutor Guilherme o seguinte: na semana passada gerou uma polêmica aí, né, uma declaração do secretário de Atenção Primária à Saúde, né, o Rafael Câmara, chegou a recomendar para as mulheres que evitassem gravidez durante o período de pandemia, né? E também recomendou que as gestantes com doenças prévias se vacinem. Queria saber como é que ele recebe essa informação, esse pedido aí do secretário, se é isso mesmo, enfim, ou se a decisão pela gestação exclusivamente da mulher, ela que sabe o tempo dela. Efetivamente, a mulher é que determina, dentro do seu planejamento familiar, o momento que ela deseja engravidar. Quando existe esse tipo de recomendação, seja por autoridades, seja por cientistas, é devido ainda às incertezas que rondam todo o processo de investigação da pandemia, do Covid-19, e suas influências sobre a gestação, sobre a infertilidade, que muitas vezes algumas doenças podem afetar esse processo de ovulação da mulher. E o que nós hoje recomendamos é que, se a mulher ela pode aguardar um pouco, se não é um momento, uma fase da vida dela que ela deva realmente, que ela precise engravidar, que ela aguarde um pouquinho, passar essa fase mais crítica da doença, porque
até pouco tempo a gente não tinha informação se o Covid influenciava no período gravídico puerperal, em bebês de baixa idade, mas hoje tem saído algumas coisas em relação a isso, e a gente vem recomendando, sim, que as gestantes fora daquela fase de primeiro trimestre que se vacinem para a Covid-19. Doutor, quando se fala em cólica menstrual, é normal? A mulher tem que ter cólica menstrual? Podemos dizer que eu tenho cólica, eu sofro de cólica, ou eu tenho uma cólica mais leve, é normal. É normal ter cólica menstrual? Existe a cólica fisiológica da menstruação, que é um mecanismo até mais fácil de compreender, porque o útero, quando começa a ter aquela descamação, né, e do início da menstruação, ele tem alguns movimentos de contração para eliminar aquele tecido e o sangue que fica, às vezes, dentro do útero, da cavidade uterina. E esse movimento de contração dessa musculatura do útero gera algumas cólicas, mas essas cólicas são consideradas normais até uma certa intensidade, né? A partir do momento que a mulher começa a sofrer com isso, né, e não só com as dores, às vezes desmaio, vômitos, fadiga, né, então que atrapalha a vida dela, as atividades habituais, é essa paciente que merece um olhar especial e uma investigação mais aprofundada. A mulher ela só descobre que tem uma adenomiose ou endometriose. Eu acho que o que me leva de imediato ela ao ginecologista é o fato de não estar conseguindo engravidar. Sim. Seria o canal principal, eu não estou conseguindo engravidar. A gente descobre muito endometriose através desse tipo de paciente. Até entendendo que o comportamento hoje da mulher é de deixar a sua gravidez, o seu futuro reprodutivo, além dos 30 anos. Né? Então, apesar de a gente ter problemas ainda com gravidez na adolescência, isso é um problema também que nós vemos trabalhando ao longo do tempo, todos os atores de saúde pública, há uma tendência da redução do número de filhos, né? Isso vem observado já há algum tempo, principalmente em países desenvolvidos, e também da postergação da maternidade. Então, esse tempo prévio que a mulher menstrua sem a finalidade reprodutiva, é o tempo que ela fica suscetível a desenvolver endometriose. Então, muitas delas se apresentam para a gente com infertilidade, e nem tanto com sintomas de dor da endometriose já instalada. E aí a gente investigando, a gente sabe que a infertilidade, a principal causa dela na mulher é a endometriose. Doutor, no caso, mulheres que têm muitos filhos ou ausência de uma gestação, pode levar uma dessas duas? Antigamente a gente achava que a adenomiose era uma doença da mulher multípara, daquelas que tinham muitas gravidezes, muitos filhos, né? Mas a gente veio, ao longo dos últimos uma década, descobrindo que não é bem assim, que, na verdade, o diagnóstico era tardio, acabava acontecendo na 4ª década de vida, e isso, obviamente, quando você olha todas as mulheres, muitas delas já tinham vários filhos, já tinham feito a sua vida reprodutiva, e aí o diagnóstico acabava sendo tardio quando ela já apresentava sintomas próximos do climatério, e aí ficou esse apanágio que a gente chama da doença, que é o fato da mulher multípara ser aquela que teria mais adenomiose. Mas aí, hoje em dia, nós temos um novo entendimento, a gente entende que a adenomiose é uma doença, às vezes, presente mais precoce na mulher, na 2ª, 3ª década de vida, e a mulher que não tem filhos, tá? Essa sim, provavelmente está mais suscetível a ter endometriose se ela menstrua, né, sem nenhuma proteção e acaba tendo esses ciclos menstruais um atrás do outro, o que faz ela mais suscetível para endometriose. Anderson, Ted? Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Guilherme, que é a respeito das atletas, né? As atletas geralmente, às vezes, engravidam, né? E já aconteceu casos em que a própria atleta não sabia, tipo, a gravidez ela soube pouco tempo antes. E diante disso também, doutor, eu queria saber se as atletas, nesse caso, estão mais suscetíveis a problemas como esse pelas atividades físicas intensas, por serem profissionais no assunto, que, por exemplo, a mulher que faz atividade física para manter a forma, estética, enfim, uma coisa não profissional. Sim, essa é uma observação, né, das atletas que é muito interessante. As atletas de alto rendimento,
elas têm os mecanismos de início da menstruação ou da manutenção da menstruação um pouquinho alterado pelas alterações hormonais que são consequência desse exercício em excesso, digamos assim. Então, muitas delas entram em amenorreia, que é o termo que a gente usa para aquela mulher que não menstrua. Então, ela acaba desenvolvendo ciclos menstruais sem sangramento, o que dificulta ela saber qual que é o período dela fértil, né, qual que não é, e muitas vezes dificulta ela saber se está grávida ou não, porque o padrão dela é não menstruar, então às vezes ela acaba engravidando e não percebe, e acaba percebendo já numa gestação mais adiantada, à frente da metade da gestação, 20 e poucas semanas, quando nota o aumento do volume abdominal, né? Então, há sim uma correlação direta entre a intensidade dos exercícios físicos e o controle do ciclo menstrual e, consequentemente, a gravidez, né? Anderson. Então, eu quero perguntar para o doutor Guilherme a respeito do tempo de gravidez mesmo, assim, a idade ideal, né? Porque por muito tempo se falou que até 30 e poucos anos era o limite para a mulher ser mãe, né? Depois esse limite foi estendido por conta da evolução da medicina, etc., das técnicas de reprodução, etc. Eu quero saber qual é a data limite para uma mulher engravidar. Olha, isso é muito difícil de responder hoje, Anderson, porque nós estamos observando realmente que as mulheres vêm engravidando cada vez mais tarde, e hoje com as técnicas de reprodução assistida, hoje o limite eu diria para você que é ético, né? Então no Brasil a gente tem o limite dos 50 anos de idade para reprodução assistida, e eu diria para você que o auge da vida reprodutiva da mulher se dá em torno dos 20, 30 anos. Né? Após os 35 anos, já é um decréscimo natural da condição ovulatória da mulher, e quando chega aos 40 anos, uma porcentagem bem menor das mulheres, por volta de 10%, consegue engravidar espontaneamente. Mas a gente tem que adaptar isso à sociedade. Então, óbvio que a mulher não evoluiu ao longo dessas décadas suficientemente para manter por mais tempo essa condição de reprodução, mas os avanços da medicina vêm tentando compensar essas alterações da sociedade, no sentido de dar a possibilidade de mulher de conseguir ser mãe mais tardiamente, acompanhando aí os seus anseios como mulher, como profissional e tudo mais. Então, a gente fica com os limites da idade reprodutiva por volta dos 35 anos, com decréscimo importante, e a partir dos 40, você já percebe que a maior parte das mulheres não conseguem espontaneamente obter uma gestação. O uso de anticoncepcionais ou o uso em excesso, ou até mesmo a ausência de anticoncepcional, pode afetar em alguma coisa também em relação à endometriose ou adenomiose? Esse é um dos temas mais preocupantes para as mulheres, né? O quanto que o uso de pílulas contraceptivas com base hormonal ou outros métodos hormonais podem influenciar tanto na saúde dela como um todo, quanto para a própria doença, né? Então, o que eu diria hoje é o seguinte: os métodos hormonais são hoje considerado o principal tratamento para o alívio dos sintomas da endometriose, né? E o uso contínuo desses métodos, às vezes por mais de uma década, eles não estão associados a um aumento de doenças importantes, como o câncer, que é o principal problema dela. Então, o que hoje nós recomendamos vá a um ginecologista, converse com ele sobre os seus sintomas, e ele vai definir, individualizando caso a caso, qual o melhor tratamento para aquela mulher. Do ponto de vista da doença, a gente ainda não sabe o quanto que o tratamento clínico ele só melhora os sintomas e o quanto que ele consegue segurar o avanço da doença. Porque a gente sabe também que tem mulheres que tomam medicações contraceptivas hormonais desde muito jovem, e quando elas interrompem, a gente descobre a doença. Ou seja, são informações indiretas que levam a gente a acreditar que, embora ela tome a pílula e esteja bem dos sintomas, a doença ela pode, na surdina, ir se desenvolvendo. Então, eu diria para você que o mais importante é ter um segmento e um acompanhamento médico para ficar de olho nessas alterações. Eu quero falar também sobre a visita ao ginecologista. Deixa eu ler uns recadinhos aqui. A gente tem uma ligação que o Ted vai apresentar já já,
Marcelo Dias acompanhando, Odete Carvalho, Maria Aparecida Coelho, bom dia a todos da Ômega. Fernando Passos, parabéns ao programa pela entrevista sempre relevante. Queria falar para as pessoas, olha, clica no videozinho, no meio do vídeo, para abrir os comentários e manda suas perguntas. Vocês mulheres aí, que eu sei que é grande o número de mulheres que acompanham o 3 em Pauta, manda sua pergunta aqui, que ele vai estar respondendo. Ted, nós temos uma pessoa por telefone, você vai apresentá-la? Exatamente, é a Juliana, né? Juliana Luiz, do Festival Internacional de Videodança, o Dancine. Tudo bem, Juliana? Bom dia, obrigado por participar do 3 em Pauta. Oi, Juliana, bom dia. Bom dia, Cris, tudo bem? Tudo jóia. Eu acho que o Ted e o Anderson não vão... você não está ouvindo o Ted e o Anderson, né? Então eu vou fazer as perguntas que eles vão fazer para você, ok? Ok, tudo bem, Cris. Ted, ela não ouve você. Ah, perfeito, Cris. Eu queria perguntar para a Juliana a respeito desse Festival Internacional de Videodança, o Dancine, que aí é um dos mais importantes, aí, não só do litoral paulista, mais importante do Brasil, mais importante da Baixada Santista, e está com inscrições abertas. Eu queria que ela falasse um pouco da importância desse festival e das inscrições. Oi, Juliana. O Ted pergunta sobre a importância desse festival, Dancine, e também as inscrições, que já estão com as inscrições abertas, né? Que você falasse um pouquinho sobre esse festival. Oi, Cris. Oi, Ted. Oi, Anderson. Muito obrigada aí pela oportunidade de estar aqui no programa 3 em Pauta, aqui na Ômega, né? Os seus ouvintes. Então, é uma nova linguagem artística que a gente está trazendo aqui. É um dos primeiros aqui na nossa região, né? É uma linguagem que une, na verdade, a dança com o audiovisual, né? Não é apenas um registro de dança ou de repente, um clipe, né? Não, é uma nova linguagem que tem crescido cada vez mais no país, especialmente agora na época da pandemia. Perfeito. Eu queria perguntar... diga lá, Anderson, perdão. Diga lá. Eu queria só fazer a pergunta para a Juliana a respeito das modalidades, né? Que tipo de vídeo pode ser gravado, de que forma que pode ser feita a inscrição. Juliana, o Anderson pergunta sobre quais as modalidades e como fazer a inscrição. Olha, o Dancine, ele está com inscrição aberta até o dia 27 de maio, é inscrição totalmente gratuita, tá? Tem as categorias freestyle, que são até 6 minutos de duração, tem a categoria profissional, de até 10 minutos de duração, e você também pode estar inscrevendo o de documentário, né, de dança. Então, todas as categorias têm premiação em dinheiro, o freestyle concorre a R$1.000, o profissional R$1.500 e documentário R$2.000. Ted, Anderson? Não, só para a Juliana esclarecer, a gente já está chegando aí ao final. Como é que a pessoa se inscreve, né? É o grupo, é a pessoa? Como é que ela se inscreve? Onde se inscreve? Como é que manda esse vídeo? Tem uma plataforma para isso? Eu queria que ela detalhasse isso, por favor. Juliana, como que é feita essa inscrição? É a pessoa sozinha? É um grupo que tem que se inscrever? Como manda esse vídeo? Tem um link no site, né? No site www.adalpa.com.br/Dancine, né? Nele você vai encontrar o regulamento com todas as informações e o link para inscrição também. Lá ele vai ter que colocar o vídeo já finalizado, tá? Dentro da duração que a gente estipulou, né? Qual é a duração? Freestyle 6 minutos, no profissional 10 minutos e no 40 minutos. Esse máximo e você fica pelo link que se encontra no site. Tá, eu acho que deu. Ted e Anderson, vocês conseguiram? Deu uma falha aí. Deu uma falhada aqui. Quando ela falava os tempos, se ela puder repetir, por favor. Repete, por favor, os tempos, Juliana, porque falhou sua ligação. Ah, não, sem problema, Cris.
A gente tem o tempo de envio de vídeo, dos vídeos de videodança. O freestyle, você pode mandar até 6 minutos. Do profissional, você pode mandar até 10 minutos. E o de documentário, você pode mandar obras até 45 minutos. Ok. Qual é o site mesmo? É www.adalpa.com.br/Dancine. É que a ADALPA é a Associação de Dança do Litoral Paulista, que é a realizadora desse festival. Ok. Anderson, Ted, mais alguma colocação? Não, eu queria só que a Juliana falasse da premiação em dinheiro, né? Vai ter uma premiação em dinheiro, né, para as categorias, e falasse um pouco do FeedFest, né? O FeedFest é um festival tradicional e por conta da pandemia não vem sendo realizado, né? Juliana, o Anderson pede para você falar da premiação em dinheiro e do FeedFest também, que não vai poder ser realizado por causa da pandemia. Então, Anderson, nesse Dancine a gente tem a premiação nas 3 categorias, tá? Na categoria Freestyle, concorre ao prêmio de R$1.000. Na categoria Profissional, R$1.500. No documentário, R$2.000. Os trabalhos serão julgados por 2 jurados da área, mas por voto popular através do YouTube do festival, tá? Que vai ser do dia 11 de julho até 18 de julho. Nesse período, todos os vídeos pré-selecionados estarão à disposição para que o público possa estar votando, tá? Agora, quanto ao Anderson perguntar sobre o FeedFest, nós tivemos, né, que adiar, na verdade, o evento. A gente está no calendário oficial da cidade, né, para ocorrer sempre na semana do feriado de Corpus Christi. Devido à pandemia, devido a tudo que está acontecendo, né, não tinha nenhuma condição da realização de forma presencial o festival. Esse ano o festival tem um aporte do PROAC, né? A gente conseguiu ser contemplado no PROAC Edital, então a gente está com uma luta muito grande em tentar realizá-lo de forma presencial e não de forma virtual, e por conta disso mesmo nós adiamos para outubro o festival, o FeedFest. Estamos aí aguardando uma abertura de agenda dos teatros, né, que isso ainda não está fechado com ninguém, né, porque a Secretaria de Cultura ainda não estão liberando nenhuma data, nenhum evento, né, então a gente ainda está nessa expectativa dessa aprovação dessa data em outubro, e caso não seja possível, a gente não tenha um espaço físico para a realização, aí sim a gente vai para o plano B, que é a realização do FeedFest de forma virtual. Ok. Anderson, Ted? Não só agradecendo a Juliana também, né, Anderson? Exatamente. Queria agradecer a Juliana pela participação, desejar sucesso na empreitada e o programa está à disposição. Ok. Juliana, Anderson, Ted, nós agradecemos a sua participação e deixar as portas abertas aí, estamos à disposição para qualquer informação, qualquer assunto que você queira divulgar, tá bom? Eu que agradeço, Cris, Ted, Anderson, aí a participação do ginecologista Guilherme Caran no dia de hoje. Eu que agradeço toda a possibilidade de estar falando um pouco mais de cultura aqui, especialmente nessa época que a gente está passando, né? Onde a cultura está sobrevivendo, né, digamos assim. Então, é muito importante esses espaços que vocês dão aqui para a gente. Muito obrigada. Ok, nós que agradecemos. Vamos lá, continuar falando aqui de endometriose e adenomiose, já que nesse mês de abril, é o mês de abril roxo, que é o mês de conscientização da adenomiose, e ele tem uma novidade também para nós, mulheres, né, que já vai falar. Mas, doutor, uma vez feito o diagnóstico, tenho endometriose, e aí, como é que eu trato? Bom, o tratamento, tendo o diagnóstico firmado por ressonância magnética e ou ultrassom especializado, que a gente chama de ultrassom com preparo,
essa mulher ela deve ser tratada dos seus sintomas, né, para voltar a ter uma qualidade de vida adequada, para conseguir poder se relacionar sexualmente com o seu parceiro, o que é uma dificuldade muitas vezes, e com isso a gente institui o tratamento clínico, é a primeira medida. Se o tratamento clínico não surte efeito, aí a gente vai ter que ir para uma cirurgia, que normalmente é feita por videolaparoscopia, que é aquela técnica que você entra com uma câmera, pelo umbigo, algumas pinças, né? Considerado uma cirurgia minimamente invasiva, e aí você vai lá com o objetivo de remover os focos da doença, que são focos inflamatórios, normalmente com a presença daquele tecido endometrial de dentro do útero, né? Fora dele, provocando inflamação, fibrose, aderências, e aí, removendo esse tecido, a gente consegue devolver para ela, então, uma vida sem dor, com uma melhor qualidade de vida. E com isso, a fertilidade também. Muitas vezes a cirurgia consegue devolver a fertilidade para ela, não só melhorando a anatomia, das tubas uterinas, do próprio ovário, que às vezes é afetado com cistos, né, aqueles cistos chamados endometriomas, cistos que têm um conteúdo de sangue velho, parece um chocolate amolecido lá dentro, e tratando esses cistos, tratando as tubas, aderências, diminuindo a inflamação da pelve, aí você torna um ambiente ali, naquele meio onde tem a junção dos gametas, o óvulo com o espermatozoide, mais favorável à reprodução. Anderson, Ted? Eu queria perguntar para o doutor Guilherme o seguinte, o senhor falou mais no início do programa a respeito ainda do machismo, até não só o machismo pelo machismo, como o machismo também, o desconhecimento do homem em relação a esse mal feminino, né, esse problema com as mulheres. Ainda existe muito machismo relacionado a isso, doutor? Eu digo isso porque é um assunto que envolve fertilidade, sexualidade, enfim, o homem ainda, por desconhecimento ou por puro machismo, ainda acha que isso aí não existe, que isso é frescura, enfim, ainda tem muito disso, doutor? Ted, existe muito. E eu gostaria de lembrar que o machismo, nesses casos, não é só praticado por homens, não, são praticados por mulheres também. Aquela velha história que é normal sentir dor, é assim mesmo, é só casar que passa, é só engravidar que passa, a sua mãe sentiu isso, você é muito fraca, você reclama de tudo. Isso é coisa da sua cabeça, né? São algumas frases que as mulheres escutam ao longo dessa jornada delas com a doença, o que torna muito mais difícil lidar com a doença. Então, hoje a gente sabe que esses estigmas que vêm junto com a doença, eles precisam ser combatidos com informação, com explanação para todo mundo, inclusive para os parentes, para as pessoas do trabalho, para as pessoas que cercam essas mulheres, para dizer assim, isso que ela sente é um chamado de dor, é um chamado de problema que nós devemos encarar de frente e entender que não é normal, que ela precisa de ajuda. Então, respondendo a sua pergunta, sim, existe muitos tabus, muitos machismos, e ele não escolhe as pessoas que praticam, inclusive alguns médicos têm esses maus hábitos de falar dessa maneira com a mulher, e a gente hoje tende a evitar de estigmatizar as mulheres com esses tipos de frase, apoiando ela no enfrentamento à doença. A TPM também, né? Muita gente acha que é uma frescura. A síndrome da tensão pré-menstrual já é bastante conhecida da gente, ela pode provocar sintomas muito ruins, e essa oscilação hormonal que decorre também dessa questão do ciclo menstrual, ela deve ser tratada naquelas mulheres que sofrem, e não estigmatizá-las também de mulheres histéricas, ou que são muito manhosas, elas escutam muito isso, né? E engraçado que tanto a síndrome da TPM quanto a endometriose, o tratamento muitas vezes é o mesmo, ou seja, suprimindo esse ciclo. A gente deve entender hoje que a menstruação é um evento necessário para a reprodução, e quando a mulher sofre demais com esses eventos do ciclo menstrual, nós devemos intervir no sentido de devolver qualidade de vida para ela. Anderson. Eu queria perguntar para o doutor Guilherme a respeito de ovário policístico, né, que é um problema que também atinge muitas mulheres, assim,
que fatalmente acaba também de algum momento afetando a fertilidade, a capacidade reprodutiva. Eu queria que ele falasse um pouco a respeito de ovário policístico e os cuidados a respeito. Ótimo, Anderson. O ovário policístico também é uma doença bastante prevalente. Ela afeta muitas moças, embora a gente ainda tenha um excesso de diagnósticos feitos sem critérios, né? Então a gente também vê muitas meninas falam, eu tenho ovário policístico, e quando você investiga a fundo, realmente você vê que não é bem assim, né? De repente ela fez um ultrassom, estava no período do ciclo dela onde ela tinha vários folículos, né, que virariam óvulos, aí de repente ela vira uma mulher com uma doença. Então a gente deve ter cuidado na hora de dar esse diagnóstico, mas o tratamento para o ovário policístico ele deve ser com a modificação do estilo de vida, principalmente, né? Então, atenção à dieta, atenção aos hábitos de vida relacionados ao seu corpo, a boa qualidade de sono, uma boa alimentação, né? Isso tudo ajuda a minimizar o problema dessa doença, que é a principal causa de anovulação, ou seja, faz com que a mulher não ovule. Então, ela também tem problemas reprodutivos, né? Mas com certeza são menos impactantes e menos problemáticos do que a endometriose, por exemplo, que é a principal causa de infertilidade. Existe prevenção para adenomiose e endometriose? A prevenção, Cris, seria melhorar os hábitos de vida. Então, a gente vem percebendo que a endometriose ela tem aumentado a prevalência. A gente não sabe ao certo se é pelos hábitos da mulher contemporânea, que hoje está sofrendo esse processo de urbanização, ou seja, a sociedade toda tem migrado para grandes cidades e vivido dentro desse ambiente mais artificializado, né, com ar poluído, com alimentação não adequada, com muito agrotóxico, defensores agrícolas, alimentos muito processados, né? Muitas vezes ela sofre sobre o estresse, que hoje é considerado, de uma forma geral, um dos principais fatores de risco da endometriose, e também tem a questão genética. Ou seja, nós devemos hoje entender que a mulher é inserida num ambiente que é esse ambiente, de uma forma geral, quando você imagina uma mulher que faz dupla jornada, que trabalha, que pega ônibus, que respira ar poluído, que não come adequadamente, ela deixa o seu organismo suscetível à endometriose e a outras doenças que têm a ver com essa questão do sistema imunológico. O que é importante a mulher falar na consulta ao ginecologista? E acho que isso desde cedo, né? Aquela menina que começa com a menstruação, de repente adolescente, o tempo vai passando, uma menstruação irregular. É importante falar para o médico, meu fluxo é assim, eu tenho dor, sai coágulo, não sai coágulo. Tudo isso que a mulher às vezes acha que é normal, tem que ser passado para o médico. Tudo exatamente. Tem que ser. E, aliás, essa iniciativa nossa, que a gente vai comentar depois, de ter uma plataforma de tecnologia, é para ajudar as mulheres também na hora de você chegar de frente para o médico e ser objetiva e passar as informações que são necessárias, explicando como que é a rotina dela, aonde que ela tem um impacto dos problemas dela na sua vida, e, né, para que o médico também enxergue isso de uma forma mais objetiva e proponha os tratamentos que são necessários. A gente sabe que é difícil, porque hoje você relacionar os sintomas que você sente na menstruação, ou ao longo do seu mês, nem sempre só na menstruação, com o que você come, com o estresse que você sente, com o tipo de atividade, com o corpo que você faz, não é fácil. Então, hoje a gente sabe que através de tecnologia, de uma plataforma digital, você talvez consiga ter essas informações um pouco mais depuradas para que a gente consiga entender aonde que é o impacto negativo nessa mulher e aí sim propor terapias que consigam mais precocemente trazer um benefício para ela, evitando chegar a doenças com uma repercussão tão importante como é a adenomiose e endometriose. E como que é esse aplicativo agora, esse canal de comunicação que está sendo lançado nesse mês de abril? Isso, a gente está fazendo um pré-lançamento, né, do Endolife, que é uma plataforma digital, é uma plataforma multimodal, né, que a gente tem trabalhado em todos os aspectos da saúde feminina, e a gente deve em julho já lançar um aplicativo que esse sim, trabalhando através de algoritmos, inteligência artificial, a gente vai conseguir, individualizando pessoa a pessoa, descobrir aonde que é o ponto mais impactante na vida dela com relação às suas próprias atividades diárias.
correlacionando isso com a menstruação, com o ato sexual, com a saúde de uma forma geral. Ou seja, a gente sabe hoje que o celular é uma coisa que todo mundo tem, né? Tem uma série de informações que o tempo todo são captadas pelo celular e utilizadas até por fins comerciais e outras finalidades. A gente já tem diversos aplicativos de saúde, né, que são disponibilizados. O que a gente quer é reunir essas informações, sendo os mais objetivos no que interessa, que é a saúde feminina, para trazer essa nova modalidade, né, de approach, de abordagem na saúde, que hoje a tecnologia nos permite. Anderson, Ted, ele não vai estar ouvindo vocês, mas eu vou falar a pergunta, tá? Eu vou transmitir. Tudo bem. Então, Cris, eu gostaria de perguntar para o doutor a respeito, aí falando da ginecologia de maneira geral, né, relacionada à Covid. Muita coisa ainda está por ser descoberta, sequelas, reações, enfim. Queria saber se há muita procura por parte das mulheres ao ginecologista, no caso ao doutor Guilherme, preocupadas com isso, né? Porque ainda não se sabe, né, o que vai... Os estudos ainda não avançaram a ponto de se descobrir, de se determinar totalmente isso, né? Se tem mais sequelas em homens e mulheres, enfim, as mulheres se preocupam muito com isso nas consultas, doutor. Eu vou tentar traduzir tudo que você falou, tá, Ted? Não, em suma, se as mulheres têm procurado muito o doutor Guilherme preocupadas com a Covid em relação à saúde dela, à saúde da mulher. Se as mulheres estão com essa coisa de pandemia, estão procurando mais em relação à saúde feminina, a relação Covid com a parte ginecológica? Olha, Ted, essa é uma pergunta importante, porque sim, elas estão sendo impactadas de forma negativa com a pandemia. Só para vocês terem uma ideia, essa semana nós estamos completando um mês, né, 4 semanas sem poder realizar cirurgias eletivas para pacientes que têm dor pélvica crônica, endometriose e doenças similares, né? Então, só na minha equipe, isso corresponde a cerca de mais de 30 procedimentos que foram cancelados, e todas essas mulheres, muitas delas estão no seu limite da sua saúde com relação a esses sintomas de dor pélvica, de sangramento. Então, elas já foram impactadas no ano passado, quando a gente demorou meses para regularizar essa fila, digamos assim, né, essa condição de eletividade, e as pacientes que têm necessidade de ir para uma urgência, elas também ficam muito mais preocupadas em ir ao pronto-socorro quando elas deveriam, o que pode, obviamente, agravar muitas vezes a condição dela, levando uma anemia aguda, por exemplo, no caso de sangramento, o que não é tão infrequente, e essas pacientes de caso de dor pélvica, elas têm sofrido bastante. Sofrido pela dificuldade da assistência, muitas vezes imposta pela essa condição da pandemia, mas sofrendo também porque o estresse que envolve todo esse período que nós estamos vivendo de incerteza, isso acaba agravando a própria condição dessas dores, dessas doenças que são relacionadas com o nível de estresse da paciente. Então, eu diria para você que não está sendo um período fácil para nós, médicos. A gente tem tido largas discussões nos fóruns científicos em relação a isso, e nós já temos, inclusive, produções científicas que mostram que houve um agravamento dessas condições. Isso eu não estou nem falando de câncer, né? Porque câncer é um outro problema e esse impacto nós só vamos entender daqui a alguns anos, mas a gente tem observado que esse tipo de situação onde você tem uma dificuldade de acesso, as tecnologias digitais, a possibilidade de fazer uma teleconsulta, o uso de ferramentas como esses aplicativos DTX que incrementam a saúde, eles têm sido uma saúde, por isso que a gente desenvolveu ao longo desse período também essa solução que a gente acabou de comentar anteriormente. Anderson? Eu queria perguntar para o doutor Guilherme a respeito do anticoncepcional, né? Porque a gente vê meninas começando a tomar anticoncepcional muito jovens, né? Eu queria saber qual a idade inicial para começar a tomar anticoncepcional, do risco que incorre nesse prolongamento de tomar por muitos anos a pílula anticoncepcional. O Anderson pergunta sobre o anticoncepcional, qual a idade que hoje as meninas estão tomando cada vez mais cedo, e se isso pode causar algum impacto futuramente? Olha, Anderson, isso é a maior preocupação de todas as mães, todos os pais, todas as pessoas, né? É incrível como a gente tem um conceito sobre os anticoncepcionais, a hormonoterapia, como algo
a princípio ruim, né? Que não seja uma coisa boa, que é uma coisa artificial para o corpo humano. Só que nós temos estudos sobre o impacto dos contraceptivos orais desde a década de 70, 60. Hoje nós estamos vivendo aí 50 anos após, onde já teve estudos de larga escala que já passou por gerações. Então, não há um problema de uso precoce das pílulas contraceptivas desde que haja uma indicação para tal. A gente não está querendo advogar aqui a necessidade do uso para todas as mulheres de contraceptivos, pelo contrário, a gente defende que a mulher ela deve ser uma mulher mais próxima do normal, sem uso de contraceptivos, e somente aquelas que têm necessidade de uso que merecem a indicação desses métodos, ou aquelas que querem efetivamente ter a sua contracepção. Então, são métodos seguros, nós já conhecemos os efeitos adversos, já sabemos que não tem relação com câncer, tá? Que é uma preocupação mesmo quando usada por longo tempo, e que, além de tudo, ela pode proteger de algumas doenças benignas, hormônio-dependentes, como é o caso da própria endometriose, da adenomiose, da própria miomatose, do mioma uterino, que é uma doença muito prevalente na mulher madura também, e ainda assim previne, olha só, para câncer de endométrio, que é a camada interna do útero, essa que descama e gera endometriose, e câncer de ovário, justamente porque o uso dessas medicações sem deixar o hormônio ovariano agir sobre esses tecidos, é o que faz com que ela tenha menos chance desses tecidos se proliferarem e eventualmente virar um câncer. Então, eu diria para você que não há um problema de usar precocemente, desde que tenha indicação bem indicada para cada caso. Doutor, no caso qual é o tempo que seria, vamos dizer, normal do fluxo? Então, a menstruação começa na segunda, acaba na sexta. Aquela coisa que tem muita mulher que faz aquela tabelinha, né? Até para saber o dia que está fértil. Outras têm aquela mania de ficar anotando por ser irregular, para ficar meio esperta. Mas, assim, qual é o tempo, o intervalo entre um fluxo e outro? E quanto tempo deve durar o fluxo? Exato. Um fluxo saudável, vamos dizer assim. O que a gente pode chamar de normal, né? Óbvio que há uma variação de mulher para mulher, então a gente tem que entender que cada mulher tem o seu parâmetro, né? Então a gente deve objetivar esses parâmetros para entender se não é só o que ela está achando, e sim se está dentro do que é normal para a maioria das mulheres. Então eu diria para você que a maioria das mulheres tem um ciclo entre 28 e 30 dias de duração. Mas há aquelas que têm um ciclo mais alongado, que vai demorar às vezes 35, 36 dias, o que não seria anormal. Assim como tem aquela mulher que tem um ciclo mais curtinho, é um ciclo de 24 dias, por exemplo. Então, essa mulher normalmente, ela menstrua, por exemplo, dia 10 de um mês, ela não vai menstruar no dia 10 do outro, ela vai menstruar mais cedo. E às vezes ela confunde isso com irregularidade, porque ela acredita que o ciclo dela deveria ter 28 dias, e na verdade não é. Então, o que é chamado de anormal, em termos de frequência do ciclo, é quando ele tem uma duração inferior a 21 dias, ou como ele tem uma duração superior a 45 dias. Isso é um conceito que é variável, mas eu acho que é o mais aceito, né? Em termos de duração, até 7, 8 dias a gente considera normal, obviamente que não é todos esses dias que tem o fluxo efetivo, né, com sangramento aumentado, porque se tem sangramento aumentado durante esse tempo, é anormal, e a gente considera um sangramento uterino normal aquele que não ultrapassa 80 ml. Óbvio que é muito difícil você mensurar isso, né? Mas isso já foi obtido através de estudos populacionais, e hoje a gente tem uma forma assim de mensurar isso através daquele coletor menstrual, que retornou ao mercado. Ele já existia no passado, e hoje ele vem ganhando popularidade por ser um excelente método de coleta, né, da menstruação, que substitui os pads ou os absorventes, que além de ser considerados hoje antiecológicos, né, eles também podem trazer algumas doenças, principalmente essas mulheres que menstruam muito e que não podem trocar frequentemente seus absorventes. A gente tem que lembrar que tem uma parcela da população que não tem recurso para comprar. Toda mulher sabe o quão é caro, né, você ter um conforto de poder trocar todos os absorventes, mas o uso também por longos períodos de absorvente, ou mesmo períodos com muito sangramento, pode alterar o pH, pode alterar a microbiota vaginal, levando a algumas infecções, vaginites, eventualmente infecções urinárias. Então, é muito importante que a mulher objetive o que ela sente para o médico dela, para ela saber se é normal ou não. Mas eu diria que estaria em duração
menor que 7 dias, uma semana, com fluxo que não ultrapasse 80 ml dias, que seria mais ou menos uma troca de 3 absorventes dos grandes por dia. Mais do que isso é considerado um fluxo aumentado. A gente vai falar mais um pouquinho do aplicativo. Tem mais alguma pergunta? A gente está caminhando para o final, Anderson Ted? Já aproveitando para agradecer a presença do doutor, né? Muito esclarecedor o programa, muito esclarecedor mesmo, né? Detalhes que não valem apenas para as mulheres, né? Mas para os homens conhecer essa realidade, é muito importante esse tipo de conhecimento. Anderson, você ia falar, Pedro? Não, eu queria só reiterar o agradecimento do TED, né? Agradecer a presença do Dr. Guilherme. Muito boas as perguntas, os esclarecimentos, né? Nós, homens que habitualmente não temos a frequência de lidar com esse tipo de assunto, de perguntar, de saber a respeito desse assunto, então, para a gente também é muito útil uma conversa com um médico especializado. Vocês não têm ideia do que é uma cólica menstrual. Vocês falam que as mulheres, homens, qualquer dorzinha já, tô passando mal. O que é uma cólica, a famosa dor do parto também, né, doutor? Se fosse no homem... Vocês não aguentariam. Vocês não aguentariam. O Anderson Ted agradece a sua participação, fala que é muito esclarecedor, não só para as mulheres, mas para os homens também, né? E acho que principalmente aquele marido, namorado, às vezes até irmão, pai também, tem que entender que aquela mulher que ele tem ali do lado, ela é um período sofredor. Para muitas é sofredor, né? Eu diria para o Anderson, foi bom conversar com o Anderson e com o Ted também, porque eu acho muito legal quando o homem se interessa por esses assuntos. A gente estamos vivendo uma mudança de paradigmas em relação a isso, no próprio cuidado com a sociedade, na divisão das tarefas domésticas. Eu acho que nós estamos crescendo junto com as mulheres nesses aspectos, e eu acho que eu estimulo muito o parceiro, o marido, o namorado, estar presente junto nas consultas para eles entenderem o quanto isso é importante a gente ter cuidado e ter informação, porque isso vai afetar a vida de todos nós. Eu costumo dizer o seguinte: quando a mulher está bem de saúde, toda a família está bem de saúde. E quando a gente impõe uma mudança em todo o estilo de vida da mulher, toda a família dela tem essa mudança. Então isso fica muito claro quando a gente coloca para elas o quão é importante ter uma regra dietética em casa, o quanto é importante ela incentivar os hábitos saudáveis, porque o marido deixa de ter hipertensão, o filho deixa de ter obesidade, a mãe deixa de ter diabetes somente com essas mudanças. Então, é muito importante que a gente valorize as nossas mulheres, que nós cuidemos delas de forma necessária e que nós não fiquemos com essa questão de que a mulher reclama demais, tem dor, porque realmente se fôssemos nós, homens, que tivéssemos sentido, isso não é à toa que a mulher é que tem a parturição, a gente não aguentaria nem 1/3 de tudo isso que elas aguentam. Então é importante deixar isso bem claro, porque nós médicos sabemos muito bem de como isso é verdade. É verdade. Doutor, algumas mulheres que sofrem, né, disso, dizem que um ótimo aliado para elas nesse dia é o chocolate, é mesmo? É mesmo, algumas até perguntam se podem comer, mandou mensagem: doutor, eu posso comer um chocolatezinho, né? Porque o chocolate, né, eu estou falando aqui mais do açúcar e não só do chocolate, do cacau, da fruta cacau em si, mas o açúcar, ele é um produto inflamatório. E hoje a sociedade contemporânea consome em excesso, né, Cris? Tanto no chocolate como nos doces de uma forma geral. Então, a gente restringe, sim, o uso do chocolate como um vício, né? A gente sabe que o açúcar, ele promove vício no corpo humano, então a gente não incentiva o uso regular do chocolate, mas, por outro lado, nesse período especificamente, né, o chocolate ele acaba gerando um sistema de recompensa para o corpo da mulher e acaba abrandando principalmente essa ansiedade e às vezes elas referem até que melhora um pouco a dor quando elas consomem. Então, nesse período, a gente dá, sim, uma brechazinha para o uso, e principalmente para TPM, né? Parece que é uma coisa maravilhosa. Então, eu prefiro uma mulher sem TPM, bem, comendo chocolate, do que evitando o uso por conta de um eventual risco. Viu aí, né? Ouviu, né? Anderson, Ted. Se sobrou um chocolatinho para nós também. Chocolate na mulher quando tiver assim. Doutor, para a gente encerrar, esse aplicativo, quem quiser ter mais informações, poder estar acompanhando ali, como que faz? Gente, nós estamos, então, hoje
conclamando todo mundo que tem interesse nesse tipo de assunto a participar do desenvolvimento desse projeto. É um projeto que a gente está escutando todo mundo no sentido de desenvolver a melhor ferramenta que se possa ter para auxílio das mulheres. Nós estamos nesse pré-lançamento já com um site no ar que chama www.endolife.app, app de aplicativo, né? E nesse site já tem muitas informações e dúvidas que já tiram dúvidas sobre endometriose e já dá uma prévia do que será, né, esse aplicativo, que seria essa primeira versão dessa plataforma. E hoje nós estamos trabalhando tanto nas mídias, né, como o Instagram, que também tem lá o perfil @endolife.app, e nós montamos um grupo de Telegram, que hoje está sendo uma excelente ferramenta de interação com os nossos leads, que são as mulheres e os interessados, os simpatizantes, que a gente fala, onde nós estamos oferecendo toda semana muito conteúdo de informação para qualidade de vida, para diagnóstico, para tratamento. Então, informação é a chave da melhora inicialmente, e lá nós vamos atualizando sobre as novidades que vêm aí pela frente com o aplicativo. Você consegue acessar esse Telegram tanto pelo site, né? O aplicativo Telegram é aquele semelhante ao WhatsApp, né? Ele tem um pouquinho mais de ferramentas, então, ou pelo site ou pelo próprio bio do Instagram, você consegue entrar no grupo e participar, interagir com a gente. A gente tem feito publicações e tem aberto também para interação entre as pessoas lá, e hoje a gente está mais com 1.000 usuários já dentro do nosso grupo, então eu convido todas vocês para participarem também com a gente. Endolife.app. Isso, tá bem fácil. Tá certo. E você, mulher, quando for fazer a visita ao seu ginecologista ou à sua ginecologista, fale tudo, né, doutor? Seja uma dor, aquilo que às vezes para você, mas isso é tão insignificante, eu não vou falar, sem tabu, sem vergonha. O ginecologista está ali para isso, né? As pessoas, a mulher, acho que ela tem um pouco, é um tabu falar sobre determinados assuntos, mas tem que falar, é importante para você ter uma vida saudável. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui. Já tive a honra de entrevistá-lo, a gente falando sobre o Beneficência na TV. Aliás, hoje, 2h30 da tarde, tem Beneficência na TV na Santa Cecília. Anderson, Ted, obrigada pela participação de vocês. Obrigado, Cris. Um grande abraço a você. Novamente, ao doutor, os meus agradecimentos do 3 em Pauta, né? E até aproveitando, né, Cris, o programa de amanhã, já fazendo aquela chamadinha, né? Eu estarei no estúdio e estará o Roberto de Faria, né? Ele é advogado e presidente da Comissão de Trânsito da OAB Santos, aí, com o Código Nacional de Trânsito, com alterações, enfim, muito assunto para tratar com ele, né, Cris? Exatamente. Amanhã, o assunto aqui do 3 em Pauta, que será colocado em pauta amanhã, são as novas, a lei de trânsito, essas mudanças que aconteceu agora no último dia 14. Anderson, Ted, obrigada. Marcelo, obrigada. Doutor Guilherme, obrigada a você que ficou com a gente. Amanhã a gente está de volta para mais um 3 em Pauta. Até lá.